Olá, voltamos para a nossa aula, nossa aula de História. E hoje nós iremos falar sobre os portugueses que tomaram posse do Brasil, tá bom? Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre as navegações, não é isso? Que os portugueses começaram a navegar para descobrir novas riquezas e assim chegou ao Brasil, né? E como foi que, quando ele chegou no Brasil, o que foi que aconteceu? Como ele chegou até o Brasil, né? Então nós vamos descobrir hoje como tudo aconteceu, tá certo? Então, pegue seu livro de história na página 18 e acompanhe a leitura. Depois de assinar o Tratado de Tordesilhas, Dom Manuel, rei de Portugal, lembrando que o Tratado de Tordesilhas foi uma linha imaginária para dividir o Brasil, um lado a Espanha, um lado Portugal, sendo que Portugal ficou com a menor parte. Chamou o navegador português Pedro Álvares Cabral para comandar uma esquadra de 13 navios por cerca de 1.500 homens, com meta de aumentar as rotas comerciais e encontrar novas terras. O rei pretendia instalar feitorias nas Índias e estabelecer um comércio entre Portugal e o Oriente. Cabral partiu de Portugal no dia 9 de março de 1500 e seguiu a mesma rota do navegador Vasco da Gama. Então, no dia 21, tem aí as datas, no dia 21 de abril surgiu os primeiros sinais de terra. No dia 22 foi avistado um monte. No dia 24, a esquadra chegou perto da terra. No dia 26, Frei Henrique Soares de Coimbra celebrou a primeira missa. E no dia 1º de maio, em terra firme, foi celebrada a segunda missa. No dia 2 de maio, a caravela de Gaspar de Lemos regressou a Portugal, levando uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha. Nossa terra recebeu vários nomes. O primeiro nome foi Ilha de Vera Cruz. O segundo nome foi Terra de Santa Cruz. E por último recebeu o nome de Brasil. Tio, por que ele recebeu o nome de Brasil? Porque aqui no Brasil existia uma planta, umas plantas chamadas pau-brasil. E devido a ter muitas plantas, como essa, eles colocaram o nome do Brasil por causa dessa planta. Ao chegar à nova terra, os portugueses depararam com um povo diferente. Eles tinham outros costumes, andavam nus e tinham cor da pele diferente. Os portugueses chamaram esses habitantes de índio por acharem que tinha chegado às Índias, tá bom? Vamos à nossa atividade na página 19. Quem foi o navegador designado pelo rei Manuel para chefiar a frota e encontrar novas riquezas? 2. Marque um X na resposta correta. A frota de Cabral possuía quantos homens? Quais eram as metas das navegações? 4. Marque um X nas alternativas corretas. 5. Ligue a primeira coluna à segunda correspondente, ao que cada um fez. Dom Manuel, quem era ele? Era um lugar seguro, celebrante das missas, rei de Portugal ou monte avistado? 6. Em que os índios eram diferentes dos portugueses? Lá no finalzinho está dizendo como é que eles eram, 7. Marque com X as alternativas corretas. Lembrando que tudo isso a tia falou no texto, tá bom? Muitas respostas aqui não precisa nem você ler. Mas se você tem alguma dúvida, volte o vídeo um pouquinho, que no vídeo está explicando. 8. Leia o poema a seguir e responda a questão. A. Que acontecimento é citado no poema? B. Quem comanda a esquadra que descobriu a nova terra? C. Quem era o escrivão da frota que escreveu a carta que foi enviada para Portugal? D. O poema fala em descobrimento. Você concorda? Concorda por quê? E. Marque um X no que a terra descoberta possuía. Lembrando que uma delas foi o pau-brasil, Por isso que o nosso Brasil recebeu esse nome, de Brasil. 9. Complete.
O nome dado ao monte avistado, Monte Pascoal. Logo no finalzinho no texto tem essas respostas. B. O monte recebeu esse nome por quê? C. Nome do lugar seguro para ancorar. D. Frei que celebrou a primeira missa. E é responsável por escrever os relatos da viagem. Página 21. Qual o nome dado ao nosso país até hoje? Qual o nome do nosso país? 11. Por que ele recebeu esse nome? Te explicou, né? 12. Como foram chamadas as pessoas que aqui viviam, né? Os primeiros habitantes que existiam aqui no Brasil. 13. Por que eles receberam esse nome? A tia também explicou e logo no finalzinho do texto também tem. E 12. Marque o X nas informações que se referem corretamente às navegações, tá bom? Encerramos por hoje a nossa aulinha de história e até a próxima aula.